Apoiamos o encerramento dessa comissão de segurança, nessa análise, obviamente, desse projeto de lei que saiu lá da Câmara dos Deputados, aprovado em 2022. Você viu que o presidente da comissão disse que deu início em 2019. Olha só a tramitação que aconteceu lenta, apesar de todo o apoio da situação, ou seja, dos parlamentares que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora esses que hoje são oposição, mas de certa forma estão tendo bastante força por conta exatamente do apoio popular que estão tendo nessa questão da saidinha. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o deputado federal Sargento Portugal, que faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Aliás, o senhor também é autor de 3 projetos de lei sobre a saidinha e sobre também a audiência de custódia, que é algo que tem trazido bastante atenção em relação a isso. Muito boa tarde, viu, deputado? Muito obrigado por atender o nosso pedido. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os espectadores do Band News. Eu estava acompanhando no plenário 9 e é até um pouco triste o que eu vou falar agora, porque nós tínhamos uma oportunidade ímpar de mandar direto para o regime de urgência. Foi aprovado ali na Comissão de Segurança Pública do Senado, sim, a relatoria do senador Flávio Bolsonaro, muito boa também, mas a gente perdeu a oportunidade de dar mais celeridade a esse processo. Nós precisamos dar uma resposta o quanto antes à sociedade, a sociedade do bem, a sociedade que fica refém com essas séries temporárias, com esse excesso de abrandamento de pena, com essa audiência de custódia que não tem limite. O policial está conduzindo uma ocorrência, quando você vê, de repente, o preso está indo dando tchau, rindo na cara daquele agente público ali, que está para garantir a ordem. Então, nós perdemos uma grande oportunidade hoje. Conversei ali com o senador Cleitinho, o senador Portinho do Rio de Janeiro também, outros ali que eu estava acompanhando que até tentaram regime de urgência, mas infelizmente o presidente entendeu que vai tramitar agora para a próxima comissão. Quer dizer, a sociedade que esperava uma resposta dentro até no dia de hoje, que é a única comissão que está trabalhando hoje em Brasília, entendeu? A Comissão de Segurança Pública do Senado, entendeu? Eu vim aqui para poder acompanhar, entendeu? Estou trabalhando desde ontem, como já falei, já está tudo protocolado aqui, vou falar dos 3 projetos, mas nós perdemos uma chance hoje de dar uma resposta para a sociedade, Nelson. Deputado, o senhor trouxe um detalhe interessante, que poderia ter sido pedido um regime de urgência, não foi para a Comissão de Constituição e Justiça agora na sequência, mas a gente deve lembrar, eu até lembrei um pouco antes de entrar nesse assunto, que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também está querendo que esse projeto seja aprovado o mais rapidamente possível. Ele deixou isso bem claro no início do ano, quando ainda os senhores estavam de recesso, e ele teve algumas participações, inclusive com a gente, ele deixou bem claro, eu vou fazer o possível para que esse projeto seja o mais rapidamente possível. Aprovado no Senado, deputado, ele ainda retorna para a Câmara por algum tipo de modificação ou necessariamente já vai para a promulgação? Não, ele pode, agora, qualquer alteração que tenha vai retardar o processo. Eu entendo o posicionamento do presidente, do Rodrigo Pacheco, eu entendo o posicionamento dele. Esse caso veio à tona por conta da morte do nosso colega lá em Minas, entendeu? Daquele marginal, daquele apenado ali que saiu, né? Teve esse benefício da temporária e acabou morrendo. Então teve todos aqueles requisitos do que a gente já vem discutindo aqui. E não é só a Comissão de Segurança Pública, que eu faço parte dos deputados, não. Também não é, também como muita gente às vezes tenta levar para um lado e para o outro. Isso aqui não é uma discussão de um lado contra o outro. É a vontade da sociedade em dar agilidade a isso tudo. Então acredito que o grupo de senadores agora, favorável ao regime de urgência, como também os deputados favoráveis ao regime de urgência, que a gente vá conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para que não tenha mais nenhum entrave, entendeu? Que não sofra nenhuma alteração, que a gente possa colocar logo em votação e acompanhar, e aí sim dar aquela resposta definitiva, Nelson. É fundamental nesse momento, sabe? Não foi só o colega que morreu, não. Foi uma vida ceifada de um pai de família, de um pai exemplar, do servidor público, atiraram contra o Estado. Qual é a resposta que a gente vai dar? Imagina, a população do outro lado imagina o que agora. Olha só, se um policial morreu, tu imagina o que eu não passo. Entendeu? Então, enquanto alguns são beneficiados, outros são encarcerados dentro de casa, que é a sociedade do bem, a população do bem. Pena é para se cumprir, Nelson. A todo mundo que está acompanhando a gente tem que parar de ser muito romântico com o marginal. Entendeu? A pena é para se cumprir. A pena serve de exemplo
Você imagina a família daquele apenado lá que vai visitar. Ele vai falar o seguinte: olha, não faça o que seu pai fez, não faça o que sua mãe fez, senão você vai parar aqui. E outra, tem que trabalhar para poder pagar à sociedade todo o mal que fez. Entendeu? E dentro de qualquer tipo de abrandamento que venham discutir aí, eu já falei, sou contrário a qualquer tipo. Então, que ele pague até pelo uso da tornozeleira, que ele pague pelo mecanismo, ele tem que pagar. Quem é que tem que pagar? Somos nós? Vamos ter que pagar essa conta também? Já chega a gente pagar pela alimentação dele, pagar pela estadia dele lá, por todo o conforto que ele tem dentro de um presídio. Eu não estou preocupado se ali tem muito, pouco, não. Então a gente constrói mais. Se tem problema para poder acomodar, a gente constrói mais. Se o problema é esse, e acoplado aos presídios, nós construímos ali bases que eles possam trabalhar para poder pagar toda a sociedade. Esse é o recado que nós temos que dar. Entrar numa seara que é a questão da legislação, né? A gente tem, independentemente de partidos, independentemente de ideologias, eu não queria entrar nessa discussão, porque a gente sabe qual é o viés de um e de outros, né? De alguns e de outros, mas eu queria entrar nessa discussão da legislação. Hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele já tinha deixado lá, ainda quando estava no Supremo Tribunal Federal, ser favorável a essa questão da saidinha, por entender que precisa haver uma ressocialização. O novo secretário de Segurança Pública também, o Mário Sarrubo, o ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, ele também defende que deva haver a questão da saidinha. E a gente tem que lembrar o seguinte, que quem aprova leis é o Congresso Nacional. Então, essa história, ela saiu dos senhores e voltou para os senhores. Ou seja, então é uma discussão que está posta aos senhores, até na movimentação do Código Penal, do Código Criminal. Os senhores são responsáveis por isso. Então, a reunião ou o entendimento tem que partir dos senhores e não necessariamente jogar isso no colo do Executivo ou do Judiciário, não? Nelson, você bateu num ponto fundamental: respeitar a independência dos poderes. Nós estamos aqui para quê? Não é para legislar? A gente está aqui para trabalhar dessa forma. Acontece que interferências externas parecem que ela tem mais força de lei hoje do que os próprios parlamentares aqui trabalhando. Quando a gente se debruça com as nossas equipes técnicas, todo mundo ali passa horas e horas trabalhando para poder entregar o melhor para a população. Eu acho que nessa hora não tem que deixar qualquer tipo de lado, qualquer tipo de viés político. Vamos pensar no povo, vamos pensar de quem está clamando por justiça, vamos pensar em quem está clamando por alteração. Vamos ouvir o povo. Como você mencionou bem, Nelson, tem aqui o projeto de lei que eu protocolei, 69, altera a lei 7210, de 11 de julho de 84. Lei de execuções penais para tornar mais rígidos os critérios de concessão da saída temporária. E aqui dentro até aqui, é o regime semiaberto, entendeu? Não é qualquer um. Está aqui, parágrafo 1º. Na ausência da vigilância direta, o condenado deverá utilizar equipamentos de monitoração eletrônica por ele custeado. Ele tem que pagar por isso, não sou eu nem você, não. Mediante seu trabalho em estabelecimento penal, é o que eu estou falando. Se pensam em ajustar alguma coisa, eu sou contrário. Mas se pensam, então dentro disso que ele pague. Tá? Meu outro que eu fiz aqui, o 71, projeto de lei 71. Inclui o dispositivo ao decreto de lei 3689, de 3 de outubro de 1941, olha só, em 84, 41, Código de Processo Penal totalmente ultrapassado, o qual prevê que não tenha direito à audiência de custódia o agente recapturado. Recapturado é aquele cara que você prende e ele tem um histórico. O currículo dele é maravilhoso para o crime, entendeu? Está aqui, recapturado pela prática de qualquer crime no lapso temporal de 6 meses, a contar da primeira captura, ou se o agente for reincidente pela prática do mesmo crime. O terceiro que eu protocolei também aqui, projeto de lei número 72, altera o inciso parágrafo 2º do artigo 122 da lei 7210, de 11 de julho de 84. A LEP, Lei de Execução Penal, para dispor sobre a extinção de saída temporária, que é a minha opinião principal, sem saída temporária, nos casos de condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo, com resultado de morte, crime com grande violência, membro de organização criminosa, associação criminosa, facção criminosa ou agente recapturado pela prática de qualquer crime no lapso temporal de 6 meses, a contar da primeira captura ou se o agente for reincidente pela prática do mesmo crime. O que eu busco com isso, Nelson? E todo mundo que está nos acompanhando? Passar uma sensação de que quem comete crime tem que cumprir pena. Se a gente ficar discutindo aqui
de como a gente pode ajudar esses aí, eu falo, e a sociedade do bem, que está ali, é um contribuinte, que sai de casa cedo, volta para casa tarde, que tem 1, 2, 3 empregos, que em nenhum momento teve como opção a criminalidade, qual o recado que a gente vai dar para esses? Para esses, porque são por esses que nós temos que nos dedicar, são por esses que nós temos que nos debruçar, Nelson. É para atender a população do bem. Cometeu crime, com todo respeito, pague sua pena. Mas não é pague só cumprindo aquele tempo ali, não. Devolva para a sociedade financeiramente tudo aquilo que você custa para a gente te manter ali 5 alimentações, deslocamento de um lado para o outro. Olha quanto um preso custa. Então vamos dar um recado. Quer cometer crime? Vai ficar preso e vai servir de exemplo para a sua família. Vai de exemplo. Eu queria saber, deputado Sargento Portugal, o senhor e a sua comissão, os componentes da comissão, chegaram a observar como é em outros países evoluídos, como países desenvolvidos, como Estados Unidos, países da Europa. Eu digo isso pelo seguinte, o senhor me permite me alongar só um pouquinho. Quando o senhor viaja para os Estados Unidos, quando o senhor viaja para a Europa, quando o senhor viaja, por exemplo, para os países do Oriente, o senhor se sente seguro. Seguro, essa é a palavra que a gente usa. Você tem batedor de carteira, punguista, tem aos montes em qualquer lugar do mundo, mas você se sente seguro porque, de certa forma, não sei se as pessoas têm medo de cometerem crimes, se a polícia é atuante, se a justiça é atuante, mas eu sei que as pessoas têm segurança em andarem nesses lugares. Elas podem pegar seu carro e passearem, podem pegar o ônibus e saírem tranquilamente com o celular na mão, com o computador, como eu já vi diversas vezes. Então, me parece que nessa questão da violência e da insegurança, o Brasil tem uma marca muito triste, né? E parece que a gente não está se debruçando sobre isso, porque é uma marca que também tira turistas daqui. Se a gente está buscando tantos turistas, a gente acaba os afastando. A gente teve um holandês que foi morto, foi uma fatalidade, ele foi assaltado e aí eles empurraram, ele bateu a cabeça no meio-fio e acabou morrendo na região da 25 de março em São Paulo, ou seja, um lugar amplamente visitado, enfim, uma referência, e acabou acontecendo isso. Então, veja, é aqui que eu queria me debruçar com o senhor. Referências internacionais, o que a gente pode trazer para cá, principalmente nesse campo da segurança? Bom, minha cidade, Rio de Janeiro, está como a quinta mais violenta do mundo. Turista não aguenta mais. Uma das cidades mais bonitas do mundo, eu considero a mais bonita do mundo. O turista está com medo de ir lá. A população do Rio de Janeiro tem medo de ir à rua. Entendeu? O que você mencionou muito bem, Nelson, é porque países sérios, as pessoas têm medo de cometer crime por conta da lei severa, da lei rígida. Lembra do brasileiro que tentou a sorte na Indonésia? Vê se algum outro vai tentar lá. O recado está dado. Tem como se fosse uma entrada no aeroporto. Não tentem a sorte aqui. A partir do momento que a gente tem um país que a gente só fala em abrandamento de pena, uma audiência de custódia, que eu sou contra, entendeu? Tem que limitar os poderes dela ali, em que o agente público está conduzindo a ocorrência e o que deveria ficar preso está indo embora. A população indo para a rua para fazer justiça com as próprias mãos, porque não aguenta mais no cenário de Copacabana. Um cenário que todo mundo vê se repetir em cima de ônibus, destruindo o patrimônio público, destruindo o ônibus, todo mundo. Esses não são trabalhadores. Aquilo ali não é um lazer. Aquilo ali não pode ser considerado normal. Aquilo ali é tudo anormal. Então, países sérios têm leis sérias. Se o Brasil pensa um dia ser visto lá fora como um país sério, nós temos que ter leis sérias aqui. Pode pegar o exemplo de El Salvador. El Salvador não conteve despesa para poder diminuir a criminalidade lá. Criaram um presídio e estão botando todo mundo para dentro. Esse é o recado que nós temos que dar. Não cometam crime, entendeu? Independente do partido de cada um, eu acho que o parlamentar ele tem que ficar do lado da pessoa do bem. Do lado da pessoa do bem. Dentro das comunidades ali, vamos parar de romantizar. Então, ele tem que chegar ao serviço do Estado, claro que tem, saúde, educação, saneamento, iluminação, asfalto, uma creche digna, um curso profissionalizante, parcerias com faculdade que dê toda a oportunidade para aquela imensa massa que está ali dentro esperando o Estado. Tá? A gente está falando de uma minoria que não se enquadra em pessoas do bem, se enquadram naqueles que vão para a rua fazer o mal a qualquer preço
e que tenha certeza da impunidade. O que eles precisam é contratar um bom advogado, entendeu? Porque nossa legislação é totalmente ultrapassada, o Código de Processo Penal, como eu falei aqui, todos com datas de quem está assistindo aqui, muitos nem nasceram, nem sabe. Então, o recado que nós passamos hoje é, no Brasil, se você cometer um crime e você tiver um bom advogado, com certeza você vai sair rápido. Agora, você que é do bem, vai ficar em casa encarcerado, vai pagar mais caro pelo seguro, vai pagar mais caro pelo transporte do seu filho, que seu filho você tem medo dele ir sozinho para o colégio, andando na rua, você vai, sabe o quê? Ser um assinante de streaming, vai ficar assistindo série em casa, que é o que a gente faz agora, acompanhando o caos dentro de casa, com grade, monitoramento, tentando morar num condomínio cada vez com uma segurança mais rígida, porque hoje é a imagem que nós passamos para todo mundo no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Meu Rio de Janeiro vive uma guerra civil, vive um caos, e a gente acaba mostrando que a cidade mais bonita do Rio de Janeiro é a mais violenta do Brasil também. Uma pena. Agora, vamos mudar esse cenário? Se o político não mudar, mudem os políticos. Tragam políticos compromissados com a população do bem, em honrar o teu voto para transformar a tua vida em algo seguro. E aquele que escolheu cometer o crime, como eu falei, Nelson, que ele pague a pena na integralidade e que lá dentro ele pague todo o custeio que ele gera para o Estado. Tudo aquilo que ele gera para o Estado de custo. Eu penso como o senhor, eu sempre achei que a integralidade é essencial. Obviamente que o bom comportamento importa, né? O fato dele se desenvolver, todos os aspectos, mas às vezes o que a gente vê é um desenvolvimento para o lado ruim, né? Para o lado do crime, e é isso que a gente tem que... Então depende muito mais dos senhores aí de se organizarem realmente e lutarem pela nossa liberdade, não a deles, que a gente pode modificar um pouco toda essa situação. Gostaria muito de agradecer o senhor, Sargento Portugal, que o senhor tenha êxito nos seus 3 projetos de lei que vão ser apresentados à comissão na Câmara dos Deputados. Vamos torcer para essa tramitação ser bastante rápida no Senado, né? Nelson, muito obrigado pelo convite. Toda vez que for convidado, estarei aqui para participar. Quero dar um recado para a população, que o parlamentar que não corresponder à expectativa de todos aqueles do bem, de todas aquelas pessoas que se sacrificam por trabalhar, que não consiga entregar melhores condições troquem. É assim que tem que ser feito. Chega de mais do mesmo. A população merece coisas boas, população do bem. E aqueles que decidirem escolher a vida do crime, que eles paguem por isso, entendeu? Sem pena. Não tenho pena nenhuma de vagabundo. Tenho pena de quem está dentro de casa agora fazendo conta. Um abraço ao senhor, deputado. Muito obrigado. Até logo. Um abraço. Fique na paz de Deus. Você também.